Emocionante. História de uma mulher. Apache. Castigo transformador que revelou um amor inesperado. Ana sempre foi uma força da natureza. Desde a infância, seus olhos brilhantes lembravam as florestas de seu povo. Mas o que se via na pequena cidade era uma mulher indígena que lutava para ser reconhecida. Criada em uma fazenda modesta, sua conexão com as plantas era mágica, quase sobrenatural. Ela sabia como curar as dores da alma e do corpo com ervas e chá. Porém, a discriminação a seguia como uma sombra. Ser mulher e indígena naquelas terras parecia um fardo pesado, um conjunto de correntes invisíveis que a prendiam. Enquanto os outros a olhavam com desdém, Ana se refugiava na natureza, onde as árvores sussurravam promessas de um futuro diferente. Um dia, ela teve uma ideia. Um projeto inovador de reflorestamento. Seria a chance de dar à comunidade uma nova vida, rejuvenescendo as terras áridas e mostrando o valor de crescer junto ao meio ambiente. O desejo dela pulsava forte, mas um mal-entendido cruel transformou seu sonho em pesadelo. Ela foi punida injustamente, e seu sonho parecia escorregar entre seus dedos. Naquela noite, com o coração pesado, Ana olhou para as estrelas, chorando lágrimas de frustração. O sentimento de impotência a envolvia, mas algo diferente aconteceu. Em seus sonhos, um velho índio surgiu. Sua figura etérea emanava uma luz cálida. Ele a olhou com sabedoria e disse: "O amor que você busca, minha filha, está mais próximo do que imagina." As palavras ressoaram dentro dela, provocando um fogo que se acendeu em seu peito. Decidida a se reerguer de sua dor, Ana uniu forças com outras mulheres da comunidade, cada uma com suas cicatrizes. Juntas, formaram um coletivo ousado. Foi nesse contexto que Ana conheceu Lucas. Ele era o professor de história, com olhos que brilhavam como se já conhecessem as lutas ardentes, e logo ficou fascinado pela sabedoria dela. O amor entre eles cresceu em meio ao preconceito da pequena cidade, aquecendo seus corações e trazendo novas esperanças. Agora, Ana e Lucas se preparavam para revitalizar o projeto de reflorestamento, não só como um gesto para a terra, mas como um grito de emancipação. Eles queriam resgatar as tradições familiares dela, onde a floresta e o povo eram um só. Nos momentos de dificuldade, Ana olhava para Lucas e sentia que o amor a sustentava. Entretanto, o caminho estava repleto de desafios e olhares de reprovação que cortavam como facas. Finalmente chegou o grande dia. A comunidade se reunira para ouvir Ana. O clima estava carregado, os olhares eram críticos e Ana tremia, mas ela não podia fugir. Em seu discurso, ela desafiou não só as expectativas, mas toda a estrutura de opressão que sempre a sufocou. Seu coração batia forte, e a emoção a invadia. Quando terminou, o silêncio pairava, e todos pareciam em choque, fazendo Ana se perguntar se tinha conseguido realmente tocá-los. Mas como um trovão rasgando o céu limpo, aqueles que a silenciaram arquitetaram um plano traiçoeiro. O que parecia ser uma vitória se tornava uma luta ainda mais feroz. Será que Ana conseguiria enfrentar essa nova adversidade? E afinal, o amor que encontrou resistiria a essa tempestade implacável? A história dela estava só começando. O dia amanheceu ensolarado, mas o clima dentro da comunidade estava tenso, como uma corda esticada prestes a quebrar. Ana sentia a adrenalina pulsar em suas veias ao lembrar das reações após seu discurso. Ela sabia que não podia lutar sozinha, principalmente agora que as pressões e intrigas tinham se intensificado. Lucas estava ao seu lado, segurando sua mão firmemente. O toque dele era um bálsamo, uma âncora em meio ao turbilhão. "Vamos nos reunir hoje à tarde", sugeriu ele, seu olhar cheio de determinação. "Precisamos planejar os próximos passos e, mais importante, criar um espaço seguro para que todos se sintam parte dessa mudança." Ana respirou fundo, buscando coragem nas raízes de sua ancestralidade. A sabedoria das mulheres que vieram antes dela a guiava. Elas enfrentaram tempestades e ainda floresceram. Ele sabia que a injustiça que sentia era um chamado para enfrentar seus medos de cabeça erguida. Quando o grupo se reuniu sob a sombra de uma frondosa árvore, o clima era um misto de esperança e ansiedade. Elas eram mulheres de histórias e lutas, dispostas a se unirem em um só corpo. Os rostos estavam marcados por cicatrizes de vidas duras, mas a determinação nos olhos brilhava como estrelas em uma noite escura. Ana começou a falar, sua voz firme e clara. "Não estamos aqui apenas para plantar árvores. Estamos aqui para restaurar a dignidade de nossas vidas.
Cada semente que plantarmos será uma reivindicação do nosso espaço neste mundo. O fervor de suas palavras fazia os corações pulsarem mais forte. Cada mulher sentia a importância daquela missão. As discussões fervilharam, centro de ideias e solidariedade. Elas compartilharam estratégias e expectativas, rindo, chorando, sonhando. Quando o sol começou a se pôr, a energia era palpável. Ana olhou para Lucas, que sorria com orgulho. Era como se uma nova luz brilhasse, um caminho iluminado pela união e esperança. Com o plano em andamento, Ana se sentia mais confiante. No entanto, a sombra da traição ainda pairava sobre eles. Um dos homens que tinha sido um dos mais críticos começou a observar de longe, e seu rosto carregava um misto de descrença e raiva. Ana sabia que ele não desapegaria facilmente do passado, e isso a fazia hesitar. Naquela noite, enquanto refletia sobre o dia, Ana não conseguiu dormir. Sua mente estava agitada. Estava ciente de que algumas batalhas exigem coragem, mas outras exigem astúcia. O som leve do vento nas folhas a fez pensar. Se eu falhar, será que esse amor, essa revitalização do meu povo, também falhará? A ideia de perder Lucas a assustava profundamente. No dia seguinte, um informante trouxe a notícia. O grupo que havia se oposto à sua ideia estava se reunindo para discutir a possibilidade de desmantelar o projeto antes mesmo de começar. Ana sentiu seu coração afundar, mas sabia que era hora de agir. A decisão estava se formando em sua mente. Um embate estava a caminho. Não seria apenas uma luta pelo reflorestamento, mas uma luta pela sobrevivência, um acerto de contas que transcenderia sua pessoa. Ela não poderia permitir que o medo a paralisasse. Precisava mostrar que, mesmo diante da adversidade, a união e o amor poderiam vencer. Com essa determinação fervilhando dentro dela, Ana decidiu que era hora de transformar aquela reunião adversária em um espaço de diálogo e possibilidades. Mas enquanto traçava seu plano, o peso dos desafios se acumulava em seus ombros. Conseguiria ela transformar a rejeição em entendimento? E Lucas estaria ao seu lado no momento decisivo? A história estava prestes a se desenrolar em um novo caminho. E enquanto Ana se preparava para o embate, uma pergunta ficou no ar. Poderiam eles realmente mudar o destino de sua comunidade juntos? Ana acordou com a luz do sol entrando pela janela, mas o alvoroço em seu coração não deixava espaço para tranquilidade. Havia muito em jogo, e a pressão estava a cada dia mais intensa. Ela se levantou, disposta a enfrentar mais um dia de lutas e incertezas. A notícia da reunião se espalhara rapidamente entre os membros da comunidade. E não era apenas um grupo de opositores que se mobilizava, mas uma multidão de vozes, preocupações e esperanças. Enquanto se preparava, Ana olhava para Lucas, dormindo tranquilamente ao seu lado. Ele era sua rocha, sua força. O modo como ele a apoiava a confortava, mas também a lembrava da responsabilidade que sentia. Se o encontro de amanhã fosse um fracasso, tudo o que haviam construído poderia desmoronar. Com um beijo suave em sua testa, decidiu que precisava falar com ele antes que a tempestade começasse. Lucas, você está acordado? Sussurrou, acariciando seu rosto. Ele abriu os olhos lentamente, como se emergisse de um sonho profundo. Ao vê-la, um sorriso se formou em seus lábios. Bom dia, Ana. O que está acontecendo? Sua voz era sonolenta, mas cheia de preocupação. Precisamos conversar sobre a reunião. O que faremos se as coisas não saírem conforme planejamos? Lucas se sentou, sua postura mudando rapidamente. Ele percebeu a seriedade de Ana. Podemos nos concentrar nas nossas propostas. Temos ideias que podem mudar a percepção deles. Não estamos sozinhos, lembre-se disso. Temos nosso povo ao nosso lado. Ana sorriu, mas a ansiedade persistia. Compartilhar a visão de um futuro melhor era uma coisa. Enfrentá-los em um confronto aberto era outra. E, no fundo, ela sabia que havia algo mais em jogo. Não apenas o projeto de reflorestamento, mas a própria essência da comunidade. O dia passou rápido, e a energia na comunidade era palpável. Muitas mulheres se reuniram para preparar algumas lembranças para a reunião. Ana observava enquanto cada uma delas compartilhava suas histórias por trás daquilo que pretendiam criar. Um vaso de flores, uma semente, um símbolo da luta dentro de cada uma. Aquelas pequenas obras eram carregadas de esperança, e isso a animou. Porém, as lembranças dos olhares desafiadores ainda pairavam em sua mente. Finalmente, a hora da reunião chegou. Ana sentou-se à mesa, com Lucas ao seu lado, e viu os rostos conhecidos e os estranhos olhares dos opositores.
Havia um homem que ela reconheceu, um antigo conhecido que sempre parecia querer desestruturar qualquer ideia inovadora. Neste momento, sua pulsação aumentou, mas a força de mulheres ao seu redor a incentivou. Hoje estamos aqui para discutir não apenas um projeto, mas nosso futuro, começou Ana, sua voz ressoando com força. Cada palavra a levava para mais perto da decisão que precisava tomar. As conversas não foram fáceis. Discutiram fervorosamente, a tensão crescendo. Mas o que Ana não esperava era a intervenção de uma mulher de sua comunidade, uma matriarca respeitada. Com uma voz firme, ela fez uma pergunta que fez o ar gelar na sala. O que vocês estão dispostos a sacrificar para manter o que já têm? Estão prontos para lutar por um mundo melhor? A pergunta cortou o silêncio, e todos se voltaram para Ana. Era a sua chance de mostrar ao grupo que transformação e união eram possíveis. Mas neste momento de tensão e expectativa, algo dentro dela começou a mudar. Ela respirou fundo, buscando a coragem que sabia que existia. Conseguiria ela unificar aqueles corações? O que aconteceria se revelasse a verdade sobre a luta pessoal que estava enfrentando? E com essa dúvida borbulhando, ela olhou para Lucas, que a observava com fé. O futuro estava prestes a mudar, mas até onde ela seria capaz de ir para que a mudança realmente acontecesse? Ana sentiu o calor da sala como se fosse uma fogueira, e não apenas pela temperatura. O olhar de Lucas, cheio de confiança, parecia ser a única âncora em um mar de incertezas. Quando as conversas começaram, cada palavra se tornava um pedaço de sua alma exposto à vida. Lembrou-se das histórias contadas pelas mulheres na preparação, seus sonhos, suas lutas, como cada vaso de flores e cada semente continha não só um projeto, mas a esperança de um futuro. Ela limpou a garganta. Poderia ser aquele o momento de mostrar sua vulnerabilidade e seu desejo de união. Estamos aqui por um motivo. Começou, buscando apoio na frente de seus compatriotas. Este projeto é mais do que uma simples ideia. É uma chance de nos unirmos, de recuperar o que perdemos nas últimas décadas. Os rostos ao redor pareciam inquietos. Alguns piscavam, outros franziram a testa. Mas Ana continuou, sentindo as palavras fluírem, como uma correnteza que não poderia parar. Eu entendo o que vocês querem dizer sobre a preservação do que já temos, mas isso deve ir além do dinheiro ou da propriedade. Deve ser sobre nossa vida, nossa identidade. As vozes dos opositores aumentaram, algumas questionando as intenções dela. Um deles, o homem que sempre a desestabilizava, se levantou. Isto é apenas uma forma de atingir sua ambição pessoal, Ana. Você não se deve esquecer de que suas ideias precisam ser pragmáticas e seguras. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha, mas não poderia recuar. A confiança que Lucas lhe inspirava pulsava em seu peito. Ela trocou olhares com as mulheres ao seu lado, que pareciam estar ao lado dela, lutando. O que eu busco não é uma ambição pelo poder pessoal, mas um desejo coletivo. Nossas crianças merecem crescer em um lugar que respeita a natureza e as pessoas. Não podemos continuar a ser julgados pelas sobras da exploração e desigualdade. O murmúrio cresceu. E por um momento, apenas um pequeno ponto na imensidão, Ana parecia ter feito com que as pessoas parassem para ouvir. A matriarca que mantesse o peso de uma vida de experiências levantou uma mão, quebrando a torrente de vozes. Suas palavras eram serenas, mas imbatíveis. Ana fala com o coração. Nossa terra e nossa identidade estão atreladas a cada semente que plantamos, mas precisamos acreditar e estarmos dispostos a lutar por isso. Então, as paredes da sala pareceram se estreitar ao redor delas, envolvendo todos em um clima de intensidade emocional. As esperanças gravitavam em direção ao que estava sendo dito. Sabendo que a resposta era crucial, Ana respirou profundamente, olhando novamente nos olhos de Lucas. Ele a apoiava sem precisar dizer uma palavra. O amor que ela sentia por ele se iluminou, e um novo impulso surgiu dentro dela. Olhem ao redor, ela gritou. Cada um de nós aqui já sofreu, já perdeu e já lutou. Mas só juntos poderemos construir algo novo. Um futuro onde nossos filhos possam conhecer o que é a união, a solidariedade e o amor pelo próximo. O impacto de suas palavras reverberou. O silêncio agora trazia peso às emoções compartilhadas, e Ana percebeu que os rostos que antes eram frios, agora estavam começando a se distrair com a ideia de transformação. Mas e se a verdade que guardava como um segredo interno viesse à tona? E se os desafios que enfrentava em sua vida pessoal, como o medo de arriscar sua felicidade por responsabilidade, fossem descobertos?
Isso poderia afetar a reunião, a confiança que estava construindo. Ela hesitou por um instante, mas já era tarde para voltar. Ao olhar novamente para os rostos ao seu redor, percebeu que aquelas vidas se entrelaçavam com a sua. Poderia ela realmente buscar a mudança sem estar inteira na luta? E assim, com um sopro de coragem, Ana decidiu que era hora de revelar o que estava escondido dentro de si. Enquanto se preparava para falar, um calafrio percorreu sua espinha. O que aconteceria agora? As palavras dela poderiam criar laços ou desatar a frustração de quem ainda não entendia a luta. Dentro de cada um, uma expectativa sussurrava, e naquele instante, tudo parecia possível. Ana sentiu o nervosismo pulsar como um tambor em seu peito enquanto olhava para aquele mar de rostos, alguns esperançosos, outros ainda céticos. Aquela sala, tão cheia de dúvidas e questionamentos, poderia rapidamente se tornar um lugar onde sua verdade seria acolhida ou recusada. Ela respirou fundo, buscando a força que havia encontrado nas histórias compartilhadas das mulheres que a cercavam. Quero ser honesta com vocês. Começou, sua voz tremendo levemente. Nos últimos meses, tenho lutado não só contra as dificuldades que enfrentamos como comunidade, mas também dentro de mim mesma. As pessoas começaram a prestar mais atenção, e Ana percebeu que suas palavras estavam caindo como gotas de chuva em solo árido. Ela continuou. Sempre que penso em me comprometer completamente com essa mudança, um medo profundo surge em mim. O medo de falhar, de decepcionar cada um de vocês. E a mim mesma. Um murmúrio de compreensão ecoou pela sala. Ana pôde ver empatia nos olhares que antes eram apenas desconfiança. Lucas, de pé na lateral, sorria, como se lhe desse um empurrãozinho silencioso para continuar. O amor que sentia por ele ampliou sua coragem, e ela se lembrou de que não estava sozinha nessa batalha. E talvez, por temer a responsabilidade, eu tenha me afastado da oportunidade de amar e de ser amada. O que isso significa? Que por medo de arriscar minha felicidade, eu poderia deixar passar a chance de construir uma vida verdadeira ao lado de quem realmente importa. As palavras reverberaram na sala. Algumas mulheres se entreolharam, tocadas pela sinceridade da mensagem. Um homem de cabelos grisalhos, um dos mais respeitados entre eles, inclinou-se para a frente. Sua expressão não era mais de reprovação, mas de entendimento e respeito. Essa luta é coletiva, disse ele, sua voz firme, mas suave. Precisamos uns dos outros, Ana. E sua coragem em se abrir é um primeiro passo. Ana sorriu, sentindo lágrimas não só de tristeza, mas de alívio. Ao mesmo tempo, uma onda de esperança explodiu no coração dela. E se aquele diálogo poderia ser a semente de algo maior? Estou aqui, disposta a me arriscar, ela falou, as emoções à flor da pele. Para que possamos unir forças, fortalecer nossos laços e mostrar ao mundo que, mesmo em meio à dor e ao desafio, podemos alcançar a transformação que tanto desejamos. Um aplauso começou timidamente, mas, rapidamente, se tornou uma cascata de palmas e incentivos. Ana olhou para Lucas, que ainda a observava, com os olhos brilhando. Havia amor ali, mas também uma certeza de que um novo capítulo estava prestes a ser escrito. No entanto, no fundo de sua alma, uma nova dúvida surgiu. Como ela poderia harmonizar sua luta pessoal com essa causa coletiva? E se o amor que queria viver se tornasse mais um motivo de preocupação? Uma sombra de incerteza pairava sobre seu coração, mas, naquele momento, ela decidiu não deixar que isso a paralisasse. Com a sala agora pulsando energia renovada, Ana se sentiu mais forte. Mas a pergunta a pressionava. Até onde ela poderia ir em busca dessa união sem desistir de sua própria jornada pessoal? E assim, enquanto a empolgação se espalhava e a conversa tomava novos rumos, uma nova questão começou a fazer Ana hesitar. O que realmente estava disposta a sacrificar em nome dessa transformação que tanto desejava? As respostas poderiam vir com o tempo, mas uma coisa era certa. A jornada estava apenas começando. O coração de Ana pulsava em um ritmo frenético enquanto a energia da sala se transformava. Ela se sentia como uma flor abrindo suas pétalas, exposta ao mundo, vulnerável e forte ao mesmo tempo. Pessoas ao seu redor se aproximavam, compartilhando suas próprias histórias de luta e superação, como se aquelas palavras tivessem aberto uma comporta de emoções represadas. Maria, uma mulher idosa com cabelos brancos como a neve, levantou-se. Com uma voz rouca e calorosa, ela começou a falar. Ana,
Eu também escondi meus medos por muito tempo. Achava que tinha que ser forte, que não podia deixar ninguém ver minhas fraquezas. Mas a verdade é que é nessa honestidade que encontramos a força. Ana a ouviu atentamente, seu coração se aquecendo. Cada relato parecia costurar um fio invisível entre cada uma das mulheres presentes. Seguindo Maria, outras vozes começaram a se erguer. Havia uma mulher que havia perdido um filho, outra que lutava contra um câncer. E com cada história compartilhada, as barreiras que separavam aquelas almas começaram a desmoronar. Lucas, que acompanhava tudo de perto, percebeu como aquelas experiências, aquelas dores, estavam se entrelaçando como uma tapeçaria de força. Ele se aproximou e, em um gesto gentil, pôs a mão no ombro de Ana. A troca silenciosa de apoio entre eles falava mais do que 1000 palavras. A sala agora pulsava com a energia de um movimento renovado. Ana, sentindo-se inspirada, olhou ao redor e viu um mar de olhares profundamente conectados. Não eram mais apenas rostos cansados. Eram rostos de esperança, de força, de transformação. Ela sorriu, percebendo que talvez esse fosse o momento que aguardava. Talvez a nossa verdadeira transformação comece quando nos permitimos ser vistas de fato. Ana disse, sua voz agora clara e firme. Quando conseguimos olhar nos olhos uns dos outros e entender que nossas lutas são mais bem enfrentadas juntas do que sozinhas. As palmas ecoaram mais uma vez, carregadas de emoção e apoio. Era o tipo de encorajamento que se entranhava na alma, fazendo com que Ana sentisse que talvez, apenas talvez, ela estivesse exatamente onde precisava estar. Mas, enquanto as conversas se intensificavam e se transformavam em promessas de apoio mútuo, uma voz interior de dúvida começou a sussurrar novamente. O que aconteceria se a vulnerabilidade dela se tornasse um fardo para os outros? E o amor que sentia por Lucas, como ele se encaixava nessa jornada coletiva? A insegurança apertava seu coração, como se uma sombra se aproximasse. E naquele momento, enquanto todos discutiam sobre os próximos passos, uma mulher mais jovem se destacou. Com lágrimas nos olhos, ela ergueu a voz, surpreendendo a todos. Eu quero fazer parte disso, mas estou tão perdida e tenho medo de não ser suficientemente forte para ajudar. O que eu devo fazer? A sala silenciou, e Ana sentiu que a jovem estava espelhando suas próprias inseguranças. O que poderia dizer para encorajá-la? Como poderia oferecer apoio sem ser limitada por suas próprias dúvidas? Com um nó na garganta, Ana respirou fundo. As palavras a saírem estavam à beira dos lábios, prontas para serem compartilhadas. Mas ela hesitava, sentindo-se tão pequena naquele momento enquanto contemplava as expectativas da sala. Enquanto a tensão aumentava, a dúvida germinava dentro dela. Poderia realmente conduzir outra pessoa na jornada que ela mesma ainda estava formando? E seria esse amor que sentia por Lucas um fardo ou um alicerce? Ana olhou ao redor, buscando conforto nos olhares que a cercavam. Mas antes que pudesse responder, um outro pensamento lhe atravessou a mente. A transformação verdadeira dependia de quantos estavam dispostos a dar um passo à frente juntos. E o próximo passo dela ainda era uma incógnita. O que Ana iria escolher naquele momento decisivo? Esse novo caminho poderia ser mais complicado do que ela imaginara. Ana sentiu o olhar da jovem abalar suas entranhas. Na sala, um silêncio expectante tomava conta do ambiente. Lembrou-se do que sentira quando aquelas vozes começaram a emergir, carregadas de dor e esperança. Ousar falar agora parecia um peso que carregava em seus ombros, mas algo dentro dela rugia com a urgência de compartilhar. Olha, eu também me sinto perdida às vezes. Começou ela, a voz trêmula, mas aos poucos se fortalecendo. Mas eu aprendi que ser forte não é não sentir medo, e sim ter coragem de enfrentá-lo. A jovem a escutava com atenção, e Ana sentiu-se um pouco mais leve. Era como se as próprias palavras fossem um bálsamo, tanto para ela quanto para a outra. E quando olhou ao redor novamente, viu as mulheres se aproximando, suas expressões iluminadas de gratidão e identificação. Ninguém precisa ter todas as respostas, e nenhum de nós tem que passar por isso sozinha. Ana continuou, reconhecendo que cada uma delas ali tinha sua própria batalha para enfrentar. A força vem da conexão, do nosso compartilhar. E juntas, somos mais do que nossas fragilidades. Palavras saíam com uma fluidez nova, como se uma torrente de compaixão estivesse ao alcance de suas mãos. O espírito coletivo crescia, e cada palavra parecia agregar um novo tecido àquela tapeçaria de experiências vividas.
E então, antes que percebesse, Ana começou a ver luz na própria escuridão. A sala estava agora envolta em uma energia palpável, e as mulheres começaram a relatar pequenas transformações que estavam experimentando ao se permitirem abrir. Sororidade, amizade, apoio. Cada história pisava em terreno sagrado, provando que suas lutas eram reflexos de algo muito mais profundo e coletivo. Lucas estava ao lado dela, observando, e Ana notou um brilho em seus olhos. Ele sorriu, e ela viu que ele não estava apenas ali, mas era parte do que estava crescendo. Aquela conexão que compartilhavam se tornava mais evidente à medida que ela se permitia acreditar que o amor não precisava ser um fardo. Poderia ser uma manifestação de apoio e força. Ana sentiu-se leve por um instante, mas a dúvida ainda ecoava em lugares obscuros de sua mente. O que aconteceria se, mais tarde, tudo desmoronasse? O que aconteceria com aqueles laços que estavam se formando? A insegurança permanecia, mas agora queria ser a voz que continuava a acender as chamas de coragem nas outras mulheres. E se quisermos seguir em frente como um grupo, não temos que sair daqui e voltar para nossas vidas sozinhas, sugeriu sua voz agora mais firme. Que tal criarmos um espaço seguro, onde possamos continuar a compartilhar e apoiar umas às outras? A sala explodiu em murmúrios de aprovação. Os rostos se iluminaram com a ideia. Ana nunca se sentira tão cheia de propósito até aquele momento. No entanto, no meio da empolgação, uma sombra escura se arrastou pelas bordas dos pensamentos dela. E se a vulnerabilidade exposta se tornasse um motivo de julgamento? E se, ao abrir seu coração, ela deixasse entrar em sentimentos confusos sobre o que realmente queria de Lucas? Antes que pudesse se perder nessas interrogações, uma mão tocou o seu braço. Era Maria, a mulher idosa que havia sido a primeira a falar. Ana, você é mais forte do que imagina. Não tenha medo de seguir o seu coração. Você pode ser um alicerce para outras, assim como elas podem ser para você. Essas palavras tocaram Ana de uma maneira que a fez sentir um nó na garganta. Como poderia ter certeza de que estava preparada para o que viria a seguir? E quando tudo parecia se alinhar, uma pergunta ecoou na sala novamente. E se os outros não aceitarem a mudança? E se a verdade se tornar muito pesada para carregar? O coração de Ana disparou. As inseguranças de cada mulher ali eram uma dança delicada de coragem e medo. E à medida que a transformação começava a tomar forma, a pergunta dela reverberava ainda mais fortemente em seu interior. O que aconteceria se, com cada passo em direção à luz, ela encontrasse algo inesperado? Um amor que poderia abalar suas estruturas? Ou uma jornada ainda mais complexa? Ana respirou fundo, o ar denso com a expectativa de mudanças. Enquanto aquelas vozes se entrelaçavam, ela sentiu que, de alguma forma, estava ali como uma ponte entre suas inseguranças e a esperança que começava a surgir naquele espaço acolhedor. O vislumbre de felicidade que dançava nos rostos das mulheres à sua volta era um dos maiores presentes que já havia recebido. Mas mesmo assim, o peso da dúvida ainda a acompanhava. O que precisamos fazer de fato para manter essa conexão? Perguntou uma mulher de cabelo grisalho, os olhos brilhando com uma mistura de ansiedade e anseio. Ana sorriu, lembrando do que tinha aprendido. A partir desse momento, elas precisavam cultivar esse amor, essa amizade que estavam formando ali. Vamos nos encontrar semanalmente, sugeriu ela, sentindo um calor crescer dentro de si. Podemos criar reuniões onde ninguém precise se sentir sozinha. Um lugar onde todas possam compartilhar suas histórias, seus desafios e, quem sabe, suas vitórias também. Palmas começaram a ser batidas, e Ana sentiu que aquela ideia ressoava como uma melodia uníssona tocada por todas elas. Cada uma ali tinha uma sinfonia própria, e juntas poderiam criar uma orquestra emocionante. Porém, no fundo de sua consciência, um chamado persistente ainda ecoava. E se, ao se abrir para o grupo, ela estivesse se colocando em risco? O receio de se sentir desapontada balançava sua determinação. Ainda assim, o carinho e apoio daquelas mulheres eram palpáveis. Maria se aproximou novamente, com um olhar reconfortante. Você não precisa estar perfeita para ajudar, Ana. Às vezes, ser apenas você mesma é o bastante. As emoções no rosto de Ana mudaram. Cada pessoa que falava parecia lhe entregar um pedaço de cor, um pouco de luz que iluminava sua jornada. Ela não precisaria ter todas as respostas, mas sua vulnerabilidade poderia ser sua maior força. Conversas profundas se desenrolaram, cada mulher revelando seus medos, suas experiências passadas e suas esperanças futuras.
O ambiente pulsava com emoção. Havia até lágrimas de alegria e risadas também. Ana viu ali o poder do feminino, um suporte que poderia torná-las invencíveis. A noite avançava, mas a empolgação e a energia não diminuíam. O grupo começou a discutir sobre como cada uma poderia contribuir para essa nova rede de apoio. Ideias foram brotando, como plantas sob luz do sol, um ciclo de aprendizado e crescimento. Mas com cada ideia nova, Ana não conseguia escapar da sombra de Lucas. Ele estava ali, sutil, observando, e ao mesmo tempo distante. O sentimento que crescia por ele parecia lutar para ganhar espaço no meio de sua nova descoberta. Ana, você estará aqui na próxima semana? Questionou uma jovem com um sorriso radiante. Ela hesitou por um instante. A certeza de que queria continuar, de que precisava dele e do grupo corroía suas incertezas. Sim, estarei. E espero que todas vocês também estejam. Respondeu com a voz agora cheia de força. Enquanto a empolgação se espalhava pelo grupo, Ana deu um passo em direção a Lucas. Era como se estivesse atraída por um ímã. Um pequeno momento de vulnerabilidade, enquanto buscava em seus olhos a resposta para sua própria confusão. Ana, você se divertiu? Ele perguntou, a voz baixa, quase parecendo temer a resposta. Um frio na barriga a envolveu. O que ela realmente sentia? E o que esperar dele? O espaço que havia criado com as mulheres era real e palpável. Mas e Lucas? Ele seria capaz de acompanhar essa nova fase dela? Quando seus olhares se cruzaram, o mundo ao redor desapareceu em uma fração de segundo. E a pergunta pairou no ar. Estaria Ana preparada para confrontar essa nova emoção? Ana sentiu seu coração acelerar. As palavras de Lucas ressoavam como um eco distante, mas intenso o suficiente para fazê-la mergulhar fundo em suas próprias emoções. Era como se, naquele instante, ela estivesse em uma bifurcação, onde cada escolha poderia mudar o curso da sua vida. Eu me diverti sim, respondeu ela, lutando contra a vulnerabilidade que a confrontava. Foi muito bom estar aqui, com todas vocês. Lucas sorriu, um sorriso que aliviou um pouco a pressão que habitava em seu peito. Entretanto, a dúvida ainda permanecia. Seria ele a pessoa certa para caminhar ao lado dela nesse novo momento? Enquanto essa interrogação borbulhava em sua mente, Lucas continuou a olhá-la, seus olhos transmitindo uma mistura de carinho e curiosidade. As mulheres à sua volta continuavam a se entrosar, imersas em suas conversas. Mas Ana estava ali, presa entre dois mundos. Um que falava de apoio, amizade e crescimento, e outro que prometia desafios que desconhecia. Lucas tinha sido parte de sua vida, mas agora ela estava se tornando algo diferente do que era antes. Você gostaria de tomar um café amanhã? Ele sugeriu, quebrando o encanto da conversa ao redor. Para conversarmos mais? Ana hesitou. Um café poderia parecer algo simples, mas para ela, era um convite que despertava sentimentos complexos. O espaço que havia criado naquelas reuniões era confortável, e os desafios que Lucas poderia trazer pareciam intensos e, ao mesmo tempo, irresistíveis. Claro! Disse Ana, tentando manter a voz firme. Vamos! Com um aceno de cabeça, ela articulou o compromisso em seu coração, mas, ao mesmo tempo, um receio a envolvia. O café poderia ser o início de algo novo, ou um desfecho incômodo para um capítulo que ela só começava a entender. Enquanto isso, o grupo ao redor parecia alheio à tempestade interna que ela enfrentava. A música suave que tocava ao fundo enchia o lugar de uma atmosfera aconchegante. Ana estava animada pelas possibilidades, a energia do encontro ainda pulsava em seu corpo. No entanto, quando Lucas se afastou para conversar com outra mulher do grupo, a insegurança tomou conta dela novamente. E se ele não estivesse realmente interessado? Pensou. E se tudo isso fosse uma ilusão? Essas perguntas não a deixavam em paz. As mulheres a envolveram novamente, uma das mais velhas começou a narrar uma história de superação que fez o grupo rir e chorar em sincronia. Ana foi envolvida naquela almofada de sentimentos, observando a força coletiva que emanava delas. Camila tem razão, exclamou Maria. Não devemos nos esconder atrás de nossos medos. Se abrirmos nossos corações, a felicidade vem. Essas palavras ressoaram em Ana. Uma dose de coragem começou a fluir em suas veias. Ela percebeu que precisava de honestidade, não apenas com aquela nova conexão de mulheres, mas também consigo mesma e com Lucas. De repente, um pensamento inquietante atravessou sua mente.
E se a vulnerabilidade, que agora parecia uma força, pudesse se transformar em fraqueza? O encontro do dia seguinte era uma promessa travada entre os sonhos e os medos. Ana decidiu que, independentemente do que acontecesse, ela se permitiria viver aqueles momentos. Estava pronta para sentir o que quer que o futuro reservasse. A vida com os homens não deveria ser um fardo, deveria ser uma parceria. Ao olhar novamente para Lucas em meio ao grupo, Ana percebeu a confiança nas vozes ao seu redor. Naquele instante, uma certeza cresceu dentro dela. Ela queria se abrir, não apenas para as mulheres, mas também para Lucas. Porém, enquanto o grupo começava a dissipar-se para seus lares, uma mensagem inesperada pulsou em seu celular, interrompendo seu fluxo de pensamentos. Era de Lucas. Espero que você se lembre da promessa que fizemos hoje. Nos vemos amanhã no café. Ana sentiu um frio na barriga novamente. O que ele realmente queria com isso? Poderia se preparar para um encontro que mudaria tudo? Com a mente cheia de perguntas e o coração palpitando, Ana guardou o celular e caminhou para a porta, ansiosa pelo que a aguardava. Na saída, o ar noturno acariciou seu rosto, e ela perguntou a si mesma: estaria realmente pronta para se abrir de vez? O sol raiava radiante, como um novo começo prometido. Ana acordou sentindo que aquele dia seria decisivo. O café com Lucas não era apenas uma simples reunião. Era um passo, um mergulho nas profundezas de suas emoções. Ela se levantou, renovada pela energia que as mulheres da comunidade lhe haviam dado na noite anterior. No coração daquela manhã ensolarada, Ana olhava pela janela como se estivesse buscando respostas nas nuvens. As perguntas se amontoavam em sua mente, mas uma certeza tinha se tornado clara. A força que já havia encontrado na sororidade precisava ser aplicada ao amor. Estava pronta para se abrir não apenas para as amigas, mas também para Lucas. Ela se lembrou das palavras de Maria, que a incentivou a abraçar sua vulnerabilidade. O amor não deveria ser um fardo, mas uma base sólida. Com essa determinação, Ana se vestiu e saiu, cada passo a levando mais perto não só do café, mas de um futuro onde o amor e a luta por um propósito pudessem coexistir. O café estava quieto, com um cheiro de grãos moídos e pães frescos no ar. Assim que viu Lucas, seu coração acelerou. Ele estava sentado à mesa, olhando pela janela, e ao se virar, seus olhos brilhavam em reconhecimento. O sorriso que ele ofereceu foi um bálsamo, dissipando um pouco da ansiedade que a envolvia. Oi, Ana, ele disse, levantando-se e puxando a cadeira para ela. É bom ver você. Bom ver você também, respondeu, tentando disfarçar o tremor na voz. Enquanto conversavam sobre trivialidades e seus dias, Ana sentia a tensão inicialmente presente se dissolver, mas ao mesmo tempo, um misto de emoção e temor dançava dentro dela. Seria ele capaz de entender a profundidade de sua jornada? Eu realmente admirei a forma como você falou na reunião. Começou Lucas, corando levemente. Você conseguiu tocar muitas pessoas e... Isso me inspirou. Ana sorriu. Mas a verdade estava se acumulando em seu peito. Era a hora de se abrir, de expor suas fragilidades e compromissos. Inspirada pela autenticidade que ela e aquelas mulheres tinham cultivado, decidiu não adiar mais. Lucas, eu tenho muito a compartilhar. Essa jornada de criação do projeto é importante, mas tem sido ainda mais importante para mim descobrir quem realmente sou. Ele a olhou com atenção, a expressão transparecendo um apoio genuíno. Ana continuou, o coração acelerando a cada palavra. Também tenho medos. Medo de não ser forte o suficiente, de não voar sozinha e... medo de que a vulnerabilidade que sinto agora te afaste. Lucas inclinou-se um pouco mais perto, sua voz suave. Ana, sua força em ser honesta e vulnerável é o que mais me atrai. Eu não estou aqui para te julgar, mas para apoiar você em qualquer jornada que decidir seguir. As palavras de Lucas penetraram em seu coração, fazendo as dúvidas recuarem um pouco mais. O que Ana viu ali foi um amor que não buscava dominação, mas parceria. Uma onda de emoções envolvendo-a como um cobertor quente. Eu quero que você faça parte disso, confessou Ana, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Quero que você esteja ao meu lado enquanto enfrentamos os desafios, tanto do projeto quanto da nossa conexão. Nesse instante, Lucas se endireitou e segurou a mão dela sobre a mesa, e Ana sentiu a eletricidade percorrer de um jeito que nunca esperou. Estarei. Sempre que você precisar de mim, estarei aqui, disse ele, entusiasmado. Daquele momento em diante,
A conversa flui como um rio vigoroso, inundando a mesa com a sinceridade que ambos precisavam. O futuro se apresentava diante deles, como um campo repleto de possibilidades, onde poderiam plantar novas esperanças e colher transformações. Ao saírem, a luz do sol parecia mais intensa, como se revelasse a beleza do caminho à frente. Juntos, Ana e Lucas caminhavam de mãos dadas, e Ana sentiu seu coração leve, repleto de promessas não só em relação ao projeto, mas também em descobrir as nuances do amor. E enquanto a jornada realmente começava, Ana sabia que todos aqueles sentimentos, as lutas enfrentadas e os amores que começavam a florir eram reflexo de sua coragem. A nova era esperava por eles. Mas lembre-se, agora é a hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre este final transformador. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.